Olá, bem-vindo ao Divulga Edu, podcast que tem como objetivo divulgar as pesquisas que estão e foram desenvolvidas no programa de pós-graduação em educação na Universidade Tiradentes. E dando sequência aos nossos bate-papos, hoje nós temos uma convidada muito especial, eu sou muito suspeito para falar, né? Mas lembrando, como a Bianca falou, das pesquisas que estão sendo desenvolvidas e que foram desenvolvidas. Então, a nossa convidada de hoje, ela desenvolveu a sua pesquisa aqui na Universidade Tiradentes, a nível de mestrado, ela que também é pedagoga. Ela é pedagoga e fez o mestrado aqui em educação, atualmente diretora da Diretoria de Educação de Aracaju, ADEA, também membro do Conselho Estadual de Educação, que é Giovânia Guimarães. Seja muito bem-vinda, Gil. Bem-vinda. Mas deixo que você se apresente melhor para o pessoal aí. Obrigada, gente. Meu nome é Giovânia Guimarães, eu sou professora da Rede Pública Estadual. Eu sou uma nordestina parideira, eu sou mãe de 3 meninos, né, Felipe, Gustavo e Antônio. E já vivi a experiência em quase toda a educação básica, eu só não passei pela educação infantil, mas em todos os outros níveis a gente viveu a experiência de sala de aula. Também vivi na parte técnica e atualmente, por meio de um processo seletivo, eu estou fazendo a gestão da DEA, que é a Diretoria de Educação aqui de Aracaju, responsável pela gestão das 77 escolas da rede pública estadual, né? Isso corresponde a cerca de 30% do que é a matrícula do estado de Sergipe. Enfim, é uma experiência que tem sido desafiadora, mas que a gente gosta bastante e tem dedicado esforços para fazer o melhor a cada dia. Gil, olhando sua trajetória, né, enquanto profissional, a gente vê você como coordenadora, como vice-coordenadora em escola na rede municipal lá à distância, né, antes de vir aqui em Aracaju. Como é que essa sua vivência contribuiu para a sua visão sobre gestão educacional na rede estadual? Né? Como é que a sua experiência local lhe ajudou nessa sua visão sobre a rede estadual? Daniel, eu costumo falar que todo bom gestor, antes ele tem que ter sido um bom professor. A gente tem que ter essa visão de sala de aula, né? E além dessa vivência em instância, eu fui professora da rede estadual, trabalhei em Tomar do Jeru, em Cristinápolis, em Umbaú, bem de Arol, bem Estância, né? Então percorri alguns territórios aqui do nosso estado. E a gente, no fazer docente, a gente tem percepções de como que algumas coisas devem ser. Ao longo desse percurso também, claro que a gente teve inspirações de bons gestores, que eu digo que me inspiraram, assim como bons professores inspiraram a gente lá um tempinho atrás. Também aprendi o que não deve ser feito, porque isso a gente aprende também na prática. Tem coisas que acontecem que você olha assim, isso eu não quero fazer com ninguém, não quero que ninguém mais faça comigo. Então, eu acho que cada experiência vivida, ela foi cumulativa, no sentido de que, olha, foi agregando alguma coisa a mais. E o serviço técnico, eu fui parar, eu digo que foi pelo acaso, foi justamente na DR1, em Estância, a primeira experiência de gestão que eu vivi. Primeiro por ter feito um concurso na rede pública municipal, e o concurso era para pedagogo, parte técnica. Eu já era concursada pelo Estado e decidi adentrar nesse caminho técnico. E na rede estadual, na rede municipal em Estância, eu não sei se hoje é mais assim, mas o pedagogo de carreira, ele era o coordenador pedagógico. Então, meio que sem querer, eu já estava ali em uma função de gestão, né? E ali foi a minha primeira experiência. E na parte técnica, eu fui trabalhar na DRE1, e fui por conta de uma mudança em sala de aula, por conta de uma professora que tinha voltado de uma licença, ela tinha mais tempo de serviço, tinha mais idade, pelos critérios do nosso estatuto, eu perdi a minha turma naquele momento, e aí foi feita a proposta, disse, olha, fica com a gente, eu não tenho sala para você aqui agora, ajuda a gente nessa parte técnica aqui, no próximo ano a gente relota, e o próximo ano de relotação não aconteceu. A gente foi assumindo desafios um após o outro, enfim, foi assim que a gente chegou. Perfeito. Gil, quando você veio fazer o mestrado aqui na Universidade Tiradentes, você estava como coordenadora do pré-universitário. Isso. Certo? O que é que teve alguma relação de ser coordenadora com o pré-universitário para voltar à universidade e buscar
fazer o mestrado em educação ou tiveram outros motivos? O que é que te levou a fazer o mestrado em educação aqui na Universidade de Tiradentes? Na verdade, o mestrado era um projeto, eu digo que era uma gaveta que eu tinha fechado há um tempinho atrás. E aí não vou nem falar muito, porque senão a gente se emociona. Fique à vontade. Fica à vontade, até para chorar. Mas assim, acho que a gente já tinha feito disciplina isolada há um tempinho atrás, mas foi um projeto que, pelo ritmo de trabalho, por algumas escolhas que a gente faz, sabe aquele que você quer muito, mas você acaba deixando ali, né? Eu tinha passado, Daniel, por um momento de vivência na gestão aqui da CEB, na coordenação do ensino médio. E foi uma experiência maravilhosa para mim. À época a gente conseguiu fazer uma formação pelo INSPER lá em São Paulo e éramos técnicos de todos os estados do país. Essa experiência foi muito enriquecedora. Eu já tinha vivido a experiência da coordenação do pré, após, né, o secretário, à época, em 2016, me convidou para assumir a coordenação geral do ensino médio, e aí a gente teve uma mudança de governo, uma mudança de secretário. Quando o secretário da época chegou, a diretora quis mudar a equipe, que é natural. Então, nessa mudança que teve, eu saí dessa coordenação do ensino médio, e recebi o convite para voltar para a coordenação do pré. À época, a coordenação do pré estava na Galeria Farol Center, aqui pertinho. E o pré é um programa maravilhoso, com profissionais excepcionais, que trabalha com projeto de vida, que trabalha com realização de sonhos, não é? Porque é aquele estudante que está ali pleiteando uma vaga no ensino superior para conseguir o seu projeto de vida. E a UNIT vinha muito parceira do pré. Então, a universidade fazia um momento de portas abertas, eu acredito que ainda faz, e trazia o estudante da rede pública daqui para assistir à feira, né, a FEVEST. Então, a gente tinha um movimento, a gente pedia, e a casa era aberta, para estar fazendo revisões aqui dentro. Então, fizemos vários aulões aqui, de trazer cerca de 1.000 alunos aqui para dentro. Então, era um movimento muito bacana, UNIT e CED ali, com o programa pré-universitário. Então, essa volta para o pré, estar fisicamente perto e os movimentos internos aqui com a UNIT acabaram despertando, né? Assim, vamos abrir aquela gaveta? Então, eu conversei à época com o meu diretor e falei para ele, a gente precisaria ter no mínimo 2 tardes aqui. Aí eu disse, dá para eu fazer uma gestão de tempo, porque eu estou pertinho, né? Eu consigo chegar aqui. Então foi nesse momento, um momento que foi de mudança profissional em minha vida, mas uma mudança que me proporcionou olhar para essa casa que estava acolhendo tantos estudantes e perceber como uma oportunidade de acolhimento para professores da rede também, porque eu não conhecia o programa, eu não conhecia as possibilidades todas que teríamos para fazer, achava que era algo inviável. E aí eu vi que era possível, encontrei Ronaldo Linhares, né, que eu digo que ele não me pegou pela mão, ele me carregou, né, no colo. E foi um momento, assim, muito, muito lindo. E fiquei morrendo de vontade de voltar. O doutorado tá com processo seletivo aberto, né? Tá tendo 2 por ano, né? Eu fico sempre ali, e aí? Daniel de vez em quando comenta. Mas aí a gente precisa de tempo, eu entendi muito, a pesquisa precisa de tempo, de dedicação, e a experiência profissional que eu estou vivendo agora na DEA precisa também de tempo. E aí foi muito engraçado, quando eu passei pela banca aqui, porque toda essa experiência de voltar a escrever, porque o escrever de maneira profissional, técnica, fazer um relatório, essa área eu dominava. Não é? Mas escrever de maneira acadêmica é outra coisa. Então foi uma desconstrução, reconstrução, enfim, foi um momento assim. Mas esse momento, inclusive de bancas, de seleção do mestrado aqui da casa, ele foi imprescindível para esse momento que eu estou vivendo hoje. Porque o primeiro PS que eu fiz para a gestão da DEA, nós passávamos por 5 etapas. E nós tivemos, das 5 etapas, estou na dúvida se foram 2 ou 3 bancas
lembro de duas, que era para uma entrevista com um grupo de professores e depois para apresentar o projeto, o plano de gestão. E eu tinha passado pelas bancas aqui. Então, eu disse, eu passei pela banca da Unite, amor, eu estou preparada para outras bancas. Então, mas se foi isso mesmo, sabe? Não me assustou, porque eu já estava meio que no ritmo, né? E quando eu decidi fazer o PS, quando a secretaria lançou esse edital, eu tive uma conversa com o Ronaldo também à época, esse professor, confesso que eu não acreditava muito que iria acontecer. Foi o primeiro, porque até então era uma indicação política para essa função. E não tenho nada contra a indicação política, enfim, mas era somente esse critério. E aí o Estado resolve fazer um PS para selecionar internamente professores que estivessem, né, com o desejo de adentrar a gestão. E aí eu disse, eles iriam formar uma lista tríplice. E quem estava comigo à época ouvia muito essa história. Eu só dizia o seguinte, eu vou estar na lista tríplice. Não importa, não é que eu vá assumir, mas eu vou estar, é uma oportunidade de a gente mostrar competência técnica para aquela função. Então, eu vi muito como isso em uma oportunidade e foi justamente no mesmo período que a gente estava fazendo a seleção para o mestrado aqui. Eu já estava estudante da casa, já estava aqui, e falei com o Ronaldo, ele deu total apoio, não faça, é importante para o seu currículo. Depois, se acontecer, a gente vê como é que faz, né? E aí deu certo. Super certo. Pelo que estamos vendo, super certo. E uma coisa que você falou, Gil, sobre foi possível fazer o mestrado, é aquilo que a gente está sempre falando aqui, né? Muitas pessoas olham para o mestrado e o doutorado e acham que está algo muito distante. E não é. É acessível, dá para fazer, uma gestão de tempo, uma organização. Às vezes pode ser isso, o período não é agora, mas de repente eu vou fazer daqui a algum tempo. Eu lembro que agora eu, enquanto estudante de doutorado, eu finalizei o mestrado em 2021 e eu não entrei logo em seguida. Eu fiz essa gestão. Então, vamos analisar, vamos pensar nas possibilidades. Outras pessoas já acabam colocando um atrás do outro já tem esse tempo, né? E foi bem interessante você falar sobre isso, porque é isso. E a gente queria muito falar sobre isso. Tem muitos profissionais, principalmente da rede estadual e municipal, servidores, etc., que às vezes eu converso com alguns, né, e às vezes falar eu tinha vontade de fazer o mestrado, sabe? Vamos fazer. Exatamente. Eu divulgo, viu, Daniel? Eu sou uma garota propaganda, 0800 aqui da casa. Eu estou sempre falando para o meu time, né, para colegas que estão na gestão, até porque tanto a gestão das DRs, né, porque são 10 DRs aqui em Sergipe, em cada território a gente tem uma diretoria, e as 318 escolas, para a gestão desses espaços é via PS. E no processo seletivo, o currículo conta e conta muito. E ele é a primeira etapa. Então, eu até já meio que brinquei, mas isso é sério, mas eu já comentei, eu disse, olha, os editais estão ficando previsíveis, porque a pontuação que você faz com o currículo, quando você tem um mestrado, quando você tem um doutorado, muitas das vezes lhe afasta de uma lista tríplice. Então, se você tem, às vezes, 3 colegas que optam em fazer para aquela escola e eles têm um mestrado e você não tem, então, às vezes, você está ficando em 4º lugar, sabe? Então, eu tenho feito a divulgação com eles, eu disse, olha, é possível, é viável. Eu fui bolsista pela CAPES, que aí era outra coisa que eu não sabia, não é? Porque eu tive a possibilidade, na condição de professora da educação básica, em fazer o mestrado nessa casa, sem pagar. Sem pagar, né? E quando eu digo isso, algumas pessoas, verdade, na UNIT. Eu falei, pois é, na UNIT. Eu disse, o edital, quando eu fiz, eu passei, acho que foi em 3º lugar à época. Lembra, não sei como é que está hoje. Parece que foi tanto tempo atrás, né? Mas não sei como é que está hoje. Mas à época, o edital previa um desconto. Eu acho que quem ficava em 1º lugar era a bolsa integral, e eu acho que tinha desconto para quem estava em 2º e em 3º. Eu vim contando com esse desconto, eu tenho que contar isso para vocês. Aí eu vim já na certeza, já tinha feito as contas. Já dava. Aí eu dava para pagar.
Só que aí, quando eu cheguei aqui, eu não li o edital todo, né? Aquela parte do contrato lá embaixo que a gente não lê. Não podia ter vínculo empregatício, né? Era uma bolsa, assim, disponível para aqueles que estivessem nos primeiros lugares, mas não poderia ter vínculo. E eu já, né, já era uma professora concursada da rede. Aí eu disse, perdi, né? Fiquei quase igual o Chicó. Fico pobre. Fiquei naquele negócio ali. Aí eu disse, enfim, vou tentar, né? Vou tentar. E aí paguei a primeira, mas aí consegui essa bolsa pela CAPES, que ela é exclusiva para professor da educação básica, né? E foi uma maravilha. Foi uma maravilha. Os editais que saem, eles saem já prevendo essas bolsas, né? Então, o pessoal que pensa, que não sabia da bolsa, é a bolsa Prosup, né? Prosup CAPES. E aí ele vem a bolsa taxa, que é aquela bolsa que vem um valor, o governo federal deposita o dinheiro, você repassa para a universidade e a universidade ainda tem que completar o resto. Então, Exato. a universidade ela lhe dá esse restante, né? E a outra é a de fomento, né? Que você recebe integral para o seu serviço. Então, entendendo o estudante como um trabalhador. Né? Então você recebe, tem as suas obrigações dentro da universidade, né, das atividades, para você poder fazer sua pesquisa. Gil, então, tem muita coisa aqui, mas da sua dissertação, né, no mestrado, você falou sobre narrativa juvenis no Instagram, sobre escola pública estadual no ensino médio de tempo integrado Aracaju. É porque eu quero puxar outras coisinhas por aqui. Você poderia rapidamente só falar sobre qual foi a sua ideia, o que você escreveu ali? Eu cheguei primeiro aqui com a ideia de ensino médio. Uma das coisas que estava muito clara, assim, era que eu queria falar de ensino médio por todo o referencial teórico que eu tinha construído nos últimos 3 anos. Mas aí a gente foi para a BNCC, à época, a gente passeou por outros caminhos, e nessa construção desse objeto, a gente chegou nesse lugar que foi desafiador por conta da postura de algumas escolas. Então, eu vivi uma experiência, Daniel, de uma gestora tá fazendo uma reunião com o conselho na perspectiva de transferência de um aluno, porque o aluno abriu uma rede social e ficava postando vídeos e, segundo ela, detonando a escola. E uma professora chegou a dizer que a Lívia estava cometendo um crime cibernético. E aí eu disse, não é um crime. Não é? E ele estava falando a respeito de situações específicas vivenciadas na escola. E depois surgiu uma outra gestora com um outro ponto bem parecido. Peraí, os meninos estão usando o Instagram para falar das escolas? Eles estão nas escolas, mas será que eles não estão tendo oportunidades de fala? Que aí eles necessitam de uma rede social para falar coisas que talvez eles estejam sendo silenciados. E serem críticos. Então, essa é a questão. Exato. E foi esse, o pontapé inicial foi esse. Então, quando a gente viu esse caso específico que surgiu de que queriam fazer, a gente conseguiu convencer o grupo a conversar com esse aluno, mas não expulsá-lo, né, ou transferi-lo. Não foi em uma escola de tempo integral, mas foi em uma escola nossa. E quando a gente olhou, né, as escolas de ensino médio, a gente ficaria com um grupo muito grande, eram mais de 40. E aí a gente foi para as escolas de tempo integral, porque a gente percebeu uma quantidade grande de Instagram que esses meninos criavam. Então, para que vocês tenham ideia, quando a gente começou a primeira triagem, foram mais de 100 perfis. Nossa! Aí tinha muita coisa. E aí a gente foi, não, mas vamos observar então só aqueles que falam de escola. Porque eles tinham os crunches dele, eles tinham outras coisas, eles tinham, né? Mas aí muita coisa de meme, muita produção bacana de memes, né? E muito ativos, críticos, né? Mas cuidadosos, eu quero destacar, porque ali era um espaço de fala deles. E se eles não fossem cuidadosos e afetuosos com esse espaço escolar e o que essa escola significava para eles, talvez fosse mais fácil sair. Mas eles estavam ali reivindicando condições melhores, né? Situações melhores. E muitas das vezes não era
somente para eles. Era por um coletivo, por um bem maior, não é? E muitos, a gente não encontrou situações que fossem categorizadas como crimes, de maneira nenhuma. A gente tinha uma criticidade, sim. A gente teve muito humor ali presente, não é? Sobretudo da prática de alguns professores, né, da alimentação escolar tinha muito menos, gente. A expectativa e a realidade. Essa trend aí, mas eles tinham muita coisa, né? A expectativa aí, colocavam determinada comida para o café, e aí quando chegava na escola, aí tinha só aquele item ali. Então, eles criaram, eles são criativos demais, né? E é um lugar que eles dominam, com muita fluidez, né? Eles estão ali imersos realmente, e muitas das vezes esse encontro geracional que a escola proporciona, porque são as gerações ali, né? Daniel, qual é a sua geração mesmo? Porque você ficava o tempo todo falando para mim, né? Eu não me comprometei. E eu brincava, porque Daniel acho que era do último ano da X? Era X? Não, é porque assim, eu usava o termo digital e analógico só, né? O pessoal da época digital. Você era de qual? Não, mas eu sou do final da década de 80. Aí, assim, só pra mas pegar de no pé toda mesmo. sorte, Daniel, hoje professor, ele não é da geração Z, mas ele tem estudantes ali da geração Z. Então, a Z, a X, a Y, a Alfa, vocês já têm agora, né? Então, essas gerações todas, elas se encontram mesmo. E por vezes, acontecem choques, né? Porque aquela história de no meu tempo não era assim, não era mesmo, mas hoje não é o seu tempo, hoje não são as suas condições. Então, a gente viu muito, assim, uma necessidade de escuta desses meninos e meninas. O que é que as adolescências e as juventudes precisam de espaços de fala, né? Precisam de espaços cuidadosos e respeitosos de fala. Que importante. Porque não é somente dizer que falou, certo, viu, depois a gente vê. Deixa pra lá. E a gente teve a possibilidade ali de refletir acerca da prática de algumas gestões, né? Como que eu faço na condução de liderança de uma escola, onde eu estou trabalhando diretamente com meninos e meninas ali, de diferentes situações, porque a escola pública está para todos, e eu de quando brinco com os meus gestores, mas isso é muito sério, quem cabe no seu todos? Né? É preciso pensar nisso. Interessante, porque ficar claro que eles não estavam usando o Instagram para xingar as pessoas. Eles estavam usando o Instagram para reivindicar melhorias da escola. Então, mostra-se alunos críticos, que são competências que a BNCC traz, né? E mostra um pertencimento àquele lugar, Isso, né? a visão Exatamente. crítica, eles estão lendo e escrevendo, só que em telas, que é essa da cibercultura. E talvez fossem alunos que na escola eram vistos como assim, esse menino não sabe nem escrever, né? Seria um mau aluno para, enfim, para uma análise assim. E eles não estão lá sendo ativistas, né? Exato. E você falando, é porque agora eu confesso que não lembro o nome do IG, mas a gente teve de uma produção textual impecável. E ela era muito da questão do feminino. E ela lançou o IG justamente no Dia da Mulher, que a escola tinha feito uma homenagem às mulheres, conduzida por um professor. Ela conduziu um texto belíssimo, falando do quanto que aquele ato tinha sido excludente e preconceituoso. Porque como que eu vou homenagear a mulher com tantas mulheres naquela escola? E foi um professor que foi à frente fazer isso. Mas de uma construção, de uma delicadeza, sabe, de uma criticidade. Assim, lindos de ver. E quando eu ficava olhando, eu falei, olha, observe o quanto que essa menina, se uma professora conseguisse ouvir o que essa menina está, né, gritando, mas ela escolheu o espaço ali do Instagram para começar, eu vou dizer, a fazer um protesto, né, porque eles tinham de tudo, tanto ia ter aquele Instagram bem pacífico, bem tranquilo, que estava ali para mostrar eventos que a escola fazia, para mostrar
a rotina deles ali na escola, mas a gente teve sim os críticos, transgressores, porque eles fazem parte da história também e nos ensinam muito. E como você disse, isso faz parte da BNCC. Se vocês pegarem um projeto político-pedagógico de qualquer escola, vai estar lá, formar cidadãos críticos, participativos. E quando na prática isso ocorre, o que é que eu faço na condição de escola? Não é? Então, para além disso, a própria BNCC traz a competência da cultura digital. Então, na prática, os meninos estavam fazendo. Se era necessário fazer um ajuste, se era necessário uma condução, mas aí está no nosso papel educativo. É o papel da escola agora. E a gente falou mais cedo, em outro episódio, né, que vai passar aqui, sobre letramento digital. Assistam que esse também. processo ativo faz parte desse parte. letramento. Exato. Porque a produção de memes, por exemplo, que é uma linguagem, Sim. o pessoal acha que é só engraçado, porque o povo brasileiro realmente é muito engraçado, né, e gosta de meme, mas a gente já tem pesquisa na própria universidade aqui Sim. sobre memes. Né? A linguagem pelos memes, que é do professor, doutor Caio Eduardo. Eu lembro. Lembra? Eu lembro, ele fez Pronto, alguns. isso. Então é bem interessante, né? Ô Gil, e o que é que a sua pesquisa, né, aqui na dissertação lhe ajudou ou contribuiu para hoje você na gestão da DEA? Teve alguma, não só a pesquisa, mas toda a sua formação dentro da Universidade Tiradentes aqui? A pesquisa de forma específica, porque assim, as juventudes sempre me interessaram muito, muito. Talvez pela experiência no pré, talvez pela experiência de docência. Então, ouvir estudantes, essa é uma parte que eu gosto. Mas a gente percebe que não é todo gestor que gosta, não é? Então, eu sempre tive muito próximo do movimento estudantil, eu sempre tive muito próximo, tanto atuando, quanto depois na gestão. Então, a gente sempre teve um diálogo muito cuidadoso, muito respeitoso. Isso não significa que os dissensos não ocorrem, até porque eles fazem parte do processo. Quando eu digo isso, não é que os diálogos sejam sempre fáceis. As conversas difíceis fazem parte da gestão também. Então, assim, me ajudou muito a pelo menos tentar desenvolver essa competência na gestão das escolas da DEA. Então, quando eu percebi a fragilidade e a condução equivocada de você pensar numa transferência de um estudante, fazer ele perder a vaga naquela escola, mudar sua rotina toda, trocar de colegas, por conta de uma postagem em uma rede social, que ele estava falando sobre a escola, eu falei, olha, existe aqui um problema que a gente precisa suavizar. Se eu não vou conseguir resolver 100%, mas eu preciso mitigar, porque eu preciso que o gestor também desenvolva a habilidade do ouvir, do intermediar, do dar espaço para que esses meninos e meninas falem. E na escola de tempo integral, é interessante que na sua metodologia tem lá que a gestão escolar precisa estar fazendo escuta ativa no mínimo semanalmente. Então ele tem que estar reunindo os jovens protagonistas ou os líderes de classe para estar fazendo essa reunião, saber como é que estão, quais são as demandas que eles trazem, então fazer escuta. Então eu penso que um dos pontos principais foi assim, essa sensibilidade em relação ao olhar da gestão para os estudantes. E a gente entender, né? Eu sei que às vezes, eu já tive uma gestora que me disse, Gil, você fala muito que o estudante está na centralidade do processo educativo, e de fato está. E ela chegou para mim e disse bem assim, mas agora eu preciso cuidar dos meus professores, porque para eu colocar o estudante nesse centro, eu preciso que o professor esteja bem também. Aí eu disse, você vai, e você não está tirando o estudante do centro, porque você só quer trazer o professor para ajudar nesse processo aqui. Então, acho que esse foi um dos pontos, assim, chaves para mim, sabe? Tentar desenvolver no meu time de gestores essa habilidade de escutar, de ter rotinas mais de escuta com esses meninos, de entender a rede social não como uma vilã, um adversário, um lugar, né, difícil, mas perceber como algo que pode ser trazido também para ajudar na gestão, porque eles estão pontuando coisas que talvez você, né, ultrapasse montanhas e tropece em pedras. Você não está conseguindo ver coisas que estão incomodando a rotina deles. E que eles não precisem gritar lá.
que a escola consiga abrir espaços de fala e não para silenciá-los em rede, mas para dizer assim, olha, o que está acontecendo aqui, eu estou acompanhando de cá, e é possível ter um diálogo muito cuidadoso aí. É porque a gente via querer que o menino tivesse uma visão crítica, mas não para criticar a gente. Mas é importante, de que eu tenho acompanhado as redes sociais de muitas escolas aqui da DEA, e eu tenho visto a atuação das escolas nas redes, divulgando e perceberam, né, talvez esse próprio movimento enquanto gestão, e vendo, né, que eles estão divulgando o que acontece na escola pelas redes. Sim. Então eu vejo uma escola fazendo as trends do momento, Sim. seja para anunciar a festa do São João que estava para chegar, Sim. seja demonstrando a visita da gestão nas escolas, Sim. dia do professor, do estudante, da mulher, e etc. Eu tenho visto as escolas, assim, pelo menos mais ativas nas redes sociais, né? Sim, Isso que tenho percebido. Hoje, todas as nossas escolas têm Instagram. Todas, né? Aí eles têm o Instagram oficial e, de vez em quando, alguns alunos continuam, sim, criando os deles, Sim. né? Porque aí é o espaço mais criativo deles. Mas eu penso que a gestão também entendeu hoje que não dá para a gente falar que esse ambiente ele não é importante, que ele não gera e não produz conhecimento também. E um espaço de divulgação, né, de divulgação de ações, de divulgação científica, de divulgação, né, do que a escola está fazendo. E passa a ser acessível, né, eu acho que chega a todos. Então, muitas das vezes, eu digo que hoje a gente tem professores, gestores, estudantes, que eles estão prontos. Prontos para essa comunicação midiática mesmo. Tanto que na Secretaria de Estado da Educação, a gente tem uma assessoria de comunicação, que é a nossa Ascom, e muitas das vezes a gente vai inaugurar uma escola, uma quadra, algo assim, aí chama o estudante. Não tem texto não, pronto, você olha, vamos fazer aqui. E é tipo, tô pronta. E você olha o vídeo, você pensa que não, você treinou aquele aluno ali por muito tempo. Não, é espontâneo. Por quê? Porque eles produzem conteúdo. Eles entenderam que ali é um espaço de divulgar, né? Divulgar ações das mais variadas possíveis, é um lugar de fala para eles também, é um lugar recente, até recebendo umas denúncias, e aí eu perguntei, né, disse, mas vocês não sabiam que a gente ia resolver aqui, né, por que colocaram lá? Não, porque lá a gente chama atenção, e outras pessoas irão ver. Se eu vou para a mesa só com você, é só você que está sabendo disso, e eu queria que outras pessoas ficassem sabendo também. Então, assim, eles entendem o poder da rede social. Tem total clareza disso. Eles dominam esse espaço, no sentido de produzir, né? O que está sendo feito, né? Essa parte é que eu acho que a escola, se ela trabalha a competência ali, algumas daquelas competências que estão previstas ali na BNCC, consegue fazer uma condução bacana. Né? Mas eu acho que a escola hoje entende e não vê de forma negativa. Olha, é preciso que tenha. Né? Acredito que toda a experiência que vivemos com a pandemia também, onde o professor precisou efetivamente reinventar a sua aula. Então, muitos professores que nunca tinham feito a gravação, eles precisaram estar fazendo. Então, tudo isso também acho que acabou desenvolvendo algumas habilidades, na prática mesmo. Os meninos aí no ciberativismo, né? Sim. Sabe que nas redes sociais o alcance que ela tem. Não sei se eles têm a ciência ou como é que funciona a rede social nesse sentido, mas eles sabem que alcança mais gente. Assim, eu falei lá com a diretora, mas para garantir. Né? Para garantir. E uma coisa não pode anular a outra, né? Não. Porque eu não posso nem censurar ele de não poder expor, Exato. mas o importante é que ela gosta, estão sendo ouvidos na escola. E Exato. é isso que é E eles importante. marcam, viu? Existem arrobas específicos, certo? Então tá lá, arroba, Sim, né, sim. uma possível Sim. diretora da DEA, Sim. o secretário, o governo governador. do estado. Então, É pra chamar atenção assim, mesmo. eles sabem o alcance que tem. Sabe? E eu queria lhe fazer uma pergunta bem fácil, mas talvez que é assim, qual o maior desafio hoje que você enxerga na educação básica de Sergipe? E o que é que a gente precisa ou o que é que a gente já está fazendo para chegar? É fácil.
É fácil, né? Ai, não é fácil não, Daniel. Mas assim, eu gostaria muito que Sergipe, que a rede pública de Sergipe, estivesse em um lugar nacionalmente que a rede merece. Pelos profissionais que tem, pelo trabalho que é feito, por toda a estrutura que a gente está conseguindo fazer. A gente sabe que existem avaliações, né, tanto de maneira aqui estadual, quanto a nível nacional. A gente já tem mais de 2 décadas aí que a gente tem notas do IDEB, que é o que mede a educação básica do país, e acaba comparando as redes, né, os estados. E Sergipe hoje ranqueia lugares, assim, está sempre do meio para o final. Então, muitas das vezes está ali, em penúltimo. Né? Nós tivemos na semana passada o resultado da alfabetização no país e nós estamos em 26º. Então, isso dói, né? Isso dói. E eu não tenho absolutamente nada contra nenhum dos outros estados, mas é difícil a gente acreditar e aceitar que o nosso estudante aqui não consegue aprender tal qual estados vizinhos nossos, né, aqui do Nordeste, se a gente não quer se comparar, né, com o Sul ou com o Sudeste, que os nossos meninos aprendem menos do que estados tão desafiadores quanto aqueles que estão no norte do nosso país, em relação a acessos, né, então a gente sabe que há desafios assim grandes. Sergipe tem algo que eu penso que favorece muito. O nosso território, ele é pequeno e ele é de fácil acesso. Então, não existe dificuldade de chegar no ponto extremo do estado de Sergipe. A gente consegue ir fazer uma formação na escola, digamos que mais distante, partindo de Aracaju. Canidé de São Francisco. Canidé, né? A gente consegue ir lá na Ilha do Ouro fazer uma formação, né? Em Pôr da Folha, né? A gente consegue fazer uma formação e voltar no mesmo dia. Daniel, não é toda a rede que consegue isso. A gente tem colegas que passam uma semana, 2 dias para chegar, 1 dia para formar, 2 dias para voltar. Sabe? Então, Sergipe tem muita coisa que favorece para que aconteça. Mas os resultados ainda não estão da forma como Sergipe merece. Nós estamos, sobretudo nos 3 últimos anos, de fato, tendo uma gestão que eu digo que é muito apressada. E tem feito algumas políticas públicas de incentivo. Tem mantido aquilo que foi pensado antes, porque eu acho que este é um ponto também que é um divisor de águas. Durante muito tempo a gente ficou resetando, sabe? Recomeçando sempre. A cada governo, para tudo e vamos começar aqui. Para tudo e vamos começar de novo. E nos últimos anos percebeu, não, olha, isso aqui é uma política pública importante. Isso não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Independente de qual seja o governo, a gente vai seguir. Então, hoje a gente tem a efetivação de algumas políticas públicas e isso meio que acalenta o nosso coração e nos enche de esperanças, né? De quem sabe a gente começar a ter resultados nacionais que efetivamente representem a nossa rede. Então, por exemplo, a gente tem um programa de alfabetização que foi implantado na gestão anterior. Essa gestão atual, o governo atual, manteve e implementou com algumas ações. A exemplo de um programa que foi criado há 2 anos atrás, o programa Educação Nota 10, que faz um reconhecimento financeiro às escolas que conseguem bater metas. Então, é uma bonificação, né, que para o professor varia entre 10 e 15 mil, né? Aliás, entre 5 e 15 mil. Então, a gente teve professores que conseguiram, pelos resultados que a escola obteve, né, se ela bateu meta, se conseguiu uma média 5, o professor recebe R$ 5.000. Então, se o professor conseguiu, além dos 5, conseguiu um avanço, vai receber mais R$ 3.000 por isso. Não é? A merendeira da escola recebe um valor também. O vigilante também recebe. Aquele que faz a limpeza também recebe. Então, isso eu estou chamando a atenção da comunidade escolar como um todo, que todo e cada um está envolvido no processo educativo também.
Então, dentro desse programa, foi criado um específico para o professor alfabetizador. Então, no percentual de estudantes alfabetizados, a gente tem os professores do primeiro e do segundo ano exclusivamente recebendo um reconhecimento financeiro pelos resultados. Então, hoje a gente tem programas, né, agora sábado a gente já vai ter 50 estudantes da rede pública que vão estar fazendo intercâmbio em outros países, né, o programa Sergipe no Mundo. Então, veja, né, quantas famílias nunca nem sonharam essa possibilidade de colocar o seu filho adolescente para passar 30 dias vivendo uma experiência, numa imersão, né, em um outro país. E o governo está fazendo esse movimento, né, de rede e de criação de algumas políticas públicas para dizer assim, olha, é possível que a gente transforme essa rede, é possível que a gente engaje essa rede, né? É possível que a gente tenha resultados pedagógicos melhores. A gente ainda tem muito a avançar, porque a gente tem um passivo grande, sobretudo em relação à infra, mas a gente tem conseguido chegar em algumas escolas e está melhorando as condições de trabalho, dando espaços mais dignos para esses professores e professoras. Numa perspectiva, se eu estou num espaço digno, eu consigo dar uma aula melhor. Se eu dou uma aula melhor, eu consigo que o meu aluno aprenda, né? Se ele aprende, ele vai estar, com certeza, aí participando de uma forma melhor dessas avaliações. Agora, uma coisa, Daniel, a gente tem uma clareza. Às vezes, existe também o pouco envolvimento do estudante nessas avaliações. Porque o que é que a gente percebe? E a gente já fez esse estudo. Eu tenho uma escola de ensino médio. A média dessa escola nas áreas do conhecimento do Enem é muito diferente do que a proficiência em português e matemática que essa mesma escola tem. Por quê? Quando o estudante vai fazer uma prova do Enem, ele está fazendo porque ele tem um objetivo claro. Ele quer o acesso ao ensino superior. Então, ele está fazendo porque tem um benefício próprio. Quando ele vai fazer, muitas das vezes, uma avaliação externa, chegou ali um aplicador que ele nunca nem viu, ele não sabe o que é que vai acontecer, a escola não sensibilizou ou fez um trabalho preparatório para aquilo, o que é que vai trazer de benefício direto para ele? Não é? Aí, muitas das vezes, a entrega, a dedicação não é a mesma. A gente tem relatos de meninos que vão lá e simplesmente marcam, fazem a marcação e entregam. Então, assim, eu acho que se a gente chegar no lugar de engajar essa rede, de fazer com que ela se orgulhe dos resultados que tenha, porque isso não é resultado de governo, isso não é resultado de gestão, isso é resultado da prática docente, isso é resultado do nosso trabalho. E a gente hoje é motivo de estudo, porque quando olha a formação profissional da rede de Sergipe, a gente está entre uma das melhores do país. A gente tem os nossos professores, a gente tem uma meia dezena aí ainda na rede com ensino médio. Né, por uma opção, porque algumas políticas públicas também ocorreram, a própria UNIT foi uma parceira, né, a Universidade Federal, programas ocorreram para que o professor fizesse aí uma licenciatura. Mas hoje, todos com licenciatura, com especialização, um grande número com mestrado, com doutorado na nossa rede. Então, a qualificação profissional, não é? Existe e isso não coaduna com o resultado do trabalho que essa rede dá. Então, aí por isso que eu coloco essa condição do aluno, da entrega dele, não é? Ele começar a entender, não, isso aqui representa a minha escola, isso aqui representa o meu professor, isso aqui representa como é que o estudante sergipano está concluindo a educação básica, ou como é que ele está saindo do segundo aninho, quando é a alfabetização, como é que ele está terminando os anos iniciais, lá no 5º ano, como é que ele está terminando o ensino fundamental no 9º ano, e como é que a gente está entregando o estudante quando ele conclui a educação básica no ensino médio. Então, acho que o desafio é a gente engajar as pessoas que fazem parte dessa rede a gente ter resultados que de fato mostrem o que Sergipe é.
E essa rede vai ser, inclusive, case de sucesso, e vai ser estudado. E vão dizer que a gente só conseguiu porque a gente é pequeno, porque é tudo perto, sabe? Tenho certeza. Mas eu acredito, o Nordeste já é uma referência com o Ceará. O Ceará é uma grande referência. Quando se fala de avaliações externas, o Ceará está lá entre as 15 melhores escolas do país. Pode ter certeza que 10 são do Ceará, né? E eu penso que Sergipe pode chegar nesse lugar também, sabe? É possível, a gente está caminhando para isso, a gente está trabalhando para isso, e eu acho que a gente tem uma rede pronta para isso. Muito bem. Acho que esse do engajamento lembra muito, pelo menos na época que eu fiz a faculdade, era o ENAD. Sim, eu fiz provão, Daniel. Ó, mais tempo. E a universidade tinha muito esse problema da galera que eu vou fazer o ENAD, porque se eu não fizer, eu não pego o meu diploma, né? Aí se pergunta, pra que eu vou fazer Mas isso? não tinha, pelo menos na época, se não me engano, não tinha uma exigência de você ter uma nota mínima. E eu lembro que... Até hoje não tem, eu acho. Mas eu lembro que o que a universidade fez foi algumas premiações para o aluno. Que por foi, curso. na minha época não precisava Por fazer. exemplo, primeiro lugar ganhava notebook, o segundo lugar um HD externo, naquela época de externo. Interessante. Não, o segundo lugar era um iPod. Né? Então eu lembro que eu tinha um iPod, que eu ganhei do ENAD, e o pessoal ficava achando que eu tinha... Tô falando de 2013, 14. E aí não era tão acessível comprar, né? Então eu tinha um iPod daquele quadradinho para ouvir música, mas foi uma forma que a Universidade Taunita aqui encontrou de estimular para que as pessoas, fazendo a prova, entendessem isso, que não é um resultado da universidade, é um resultado do profissional que está sendo formado. Né? Porque o resultado do ENAD diz muito sobre aquela turma que está indo para o mercado, né? E a avaliação do Estado também vejo que é muito isso, né, Gil? Porque faz um nono ano, mas não dá o resultado só do nono. É um resultado que o menino construiu desde antes até chegar ao nono. Isso. Assim como o quinto, né, da terceira série do ensino médio. Né? Isso, é exatamente isso, Daniel. E quando ele faz já da terceira série de médio, existem competências básicas, como o próprio Enem. Então, hoje a gente prepara estudante para o Enem, muitas das vezes você precisa fazer uma matemática básica. Por quê? Porque tem conteúdos que é do nono ano. Então, competências que ele precisava ter, né, adquiriu aquilo dali, aquele conhecimento foi consolidado para ele. Então, as provas refletem isso. Hoje a gente tem, que é uma coisa também que outros estados já fazem há muito tempo, que é a avaliação estadual. Sergipe começou recente, a gente tem 3 anos, 4 anos apenas, SAESE, né? é o SAESE, né? Sergipe começou recente, então você vai para o Ceará, eles têm mais de 20 anos. Né? A gente foi conhecer a rede de Sobral, que é uma referência para o país. Então, eles têm 25 anos que eles aplicam a política pública. Né? Sobral, uma das coisas que me chamou mais a atenção, porque é uma rede municipal, e o município ele é responsável até o nono ano, mas Sobral faz revisão para o Enem. Porque ele entende que é o cidadão sobralense. Certo? Não é o meu estudante da rede, é um estudante da rede estadual, mas ele é um cidadão. E eu vou acompanhar, porque fui eu que alfabetizei, fui eu que cuidei até o nono, e eu quero dar um encaminhamento a ele, sabe? Essa visão do todo mesmo, essa visão sistêmica. Então, que a gente percebe. E assim, eu visitei Sobral. Sobral é sertão, lá do Ceará. E eu tive em várias escolas. E eu não vi nenhuma com ar. Certo? Então não posso dizer que o problema que está aqui não é. Não é, né? Não é. Não, e aí volto a falar, eu não estou desmerecendo as condições dignas de trabalho. Inclusive pautei aqui como algo que está sendo feito. Mas estou dizendo que não é só isso. Somente isso. Não é somente isso. Não é? Então, assim, eu acho que a gente tem um gap aqui muito forte da educação infantil. A educação infantil no estado de Sergipe, ela não foi ainda democratizada, não está para todos. Não são todas as crianças que vão para a creche, não são todas as crianças que fazem o desenvolvimento da primeira infância. Infelizmente, não são todos. Então, até por conta do próprio histórico, a educação infantil veio para a educação há pouquíssimo tempo. Ela esteve sempre na assistência, então era aquele lugar do cuidado. Né? Então, hoje, quando a gente olha assim, a gente tem uma diferença. Quando a gente recebe uma criança que passou pela educação infantil e ela vai para o primeiro ano do ensino fundamental,
e quando ela não passa pela educação infantil, que é a professora do primeiro ano, que tem que estar fazendo todo esse trabalho de motricidade, que muitas das vezes não foi feito em casa, né? Então, a gente tem esse gap que prejudica, porque todos os países que avançaram porque investiram bastante Sim. na famosa base. Eu tenho que pensar as infâncias, para que depois venham as adolescências e juventudes com outros perfis, né? Então, hoje, quando a gente observa, existe este gap que eu penso muito que prejudica, e aí vai em uma escala, a famosa batata quente, que você vai sempre culpabilizando alguém, mas ele vai passando, não é? Mas eu penso que se a gente consegue chegar como redes que a gente já percebeu, não é que eles não reconheçam as fragilidades das suas redes, mas eles têm um orgulho de falar dos resultados que eles conseguem, porque eles enxergam como resultado dos seus trabalhos. Então, aqui é resultado do meu trabalho. Não é de governo A nem B. Então, Sergipe ainda fica associando, a gente ainda tem uma visão reducionista de achar que este resultado vai dar nome a A ou a B. Não, porque a rede ela é olhada. E quando ficam, muitas das vezes, com o discurso, perdão pelo termo, mas é um discurso muito raso, quando dizem que são só números e os números não dizem nada. Não são só números. O número tem muito conteúdo. E aqueles números representam meninos e meninas, pessoas, futuros. Quando a gente tem redes, olha, é doído falar isso, mas a gente tem uma rede municipal aqui em Sergipe, que na última avaliação do ano passado de alfabetização, essa rede alfabetizou 11% das suas crianças. 11%. Quase 90% ficando para trás. Entendem? Então, isso é sério. Foi jogado para o próximo, né? Esses 90% que era para ser aqui foi passado para cá. Não sei se aqui, que não é competência diretamente desse, vai ter a condição de alfabetizar esses 90. Exato. De repente eu consigo 20 e 70 vai para o DIP, né? E aí vai. Entende? A gente naturalizou, e aí eu não estou fazendo o discurso de aprovação ou reprovação, mas a gente naturalizou em uma escola vou usar o exemplo do ensino médio, 5 turmas de primeira série, 3 turmas de segunda e 2 de terceira. A gente naturalizou isso. E onde ficaram as 5 turmas de primeira série? Dá para ser uma continuação. 5, 5 e 5. Isso. Entraram 5 turmas, não é? Na pesquisa, voltando a ela, a gente fala sobre esse desafio do ensino médio, que a população de 15 a 17 anos é a população que mais sofre no nosso país, né? Que alguns chamaram da geração neném, né? Que nem estuda e nem trabalha. Eles não concluíram o ensino médio, mas eles também não estão no mercado de trabalho formal. E onde eles estão? E quando a educação falha, ela não falha sozinha. E quando a educação falha, isso vai fazer um impacto grande na saúde, na segurança, na assistência, outras áreas. Do mesmo jeito, quando a gente acerta, a gente ajuda esse povo todinho, né? Sim, com certeza. Existe uma questão forte aí. Mas, enfim, eu espero que Sergipe, efetivamente, né, a nível nacional, ocupe o espaço que essa rede merece e precisa ter, sabe? E que a gente entenda que um resultado de uma avaliação, a gente está falando de aprendizagens. E quando a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de pessoas. E quando a gente está falando de pessoas, a gente quer que, como diz aquele filme, nenhuma menos. Né? A gente quer que todos venham. Né? E aí eu volto àquela pergunta, quem é que cabe no seu todos? Se o centro pudesse, ficaria a tarde toda aqui conversando, o dia todo. Mas, para a gente finalizar, só uma mensagem. Uma mensagem que você poderia dizer para quem nos assiste, que pensa em vir fazer um programa, um curso aqui na universidade, a nível de mestrado, doutorado, ou também tem outras pós-graduações lato sensu, né? Mas especificamente mestrado, doutorado, para a rede, para aqueles que você hoje está nessa função de gerenciar, né? de liderar, uma mensagem que você poderia dizer sobre a universidade. A Universidade Tiradentes eu vou dizer que é uma casa que acolhe,
é uma casa que cuida. E aqui eu fiz uma especialização em planejamento e gestão, acho que Não precisa. há alguns anos atrás, né? E para essa casa eu voltei para fazer o mestrado e foi ela quem me acolheu, foi ela quem me segurou nas mãos e foi ela quem fez todo o trabalho de iniciar, porque eu digo que eu iniciei o processo de ser pesquisadora aqui. Então, acho que a todos, quer fazer uma segunda licenciatura, a UNIT tem programas para isso, quer fazer uma especialização, um mestrado, o doutorado, tenham certeza da qualidade, não é, que falando em avaliação da qualidade de notas, né, que os cursos daqui têm, do reconhecimento a nível nacional que esta casa tem e do quanto que a gente tem profissionais de destaque, tanto no nosso estado quanto fora deles, e que são oriundos desta casa. Então, não tenham receio nenhum, ao contrário, né, pensem aqui como um lugar de acesso, como um lugar de possibilidades, e eu vou usar o que eu coloquei no começo, um lugar onde você pode abrir gavetas que você talvez tenha fechado há um tempinho atrás, e agora, quem sabe, seja o momento de realizar sonhos. Gil, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, por nos encaixar aqui nesse momento para falar um pouco com a gente. E por ter andado até aquele estacionamento. É isso, estamos finalizando mais um episódio do nosso Divulga Edu. Estão nos acompanhando pelo YouTube, mas também No Spotify, estamos presentes. E também lá no Instagram, onde a gente vai divulgando as notícias. Vários cortes, os quando os cortes. vídeos são publicados. Então a gente sempre coloca lá e marca as pessoas. Então, Tá. reposta, Dê uma moral, nos por dê uma favor. moral, né? Divulgue o Divulga Edu, para que essas pesquisas cheguem a mais pessoas e que outras pessoas, né, conheçam histórias. Como é a história de Giovânia. E não deixe seus sonhos na gaveta. Não deixe sonhos na gaveta. Ó, todo episódio tá ficando uma frase motivacional ali no final, hein? Então, já deve fazer uns pontos. Isso, não deixe seu sonho na gaveta e venha realizar aqui na Universidade Tiradentes. Obrigado, Gil. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, até a próxima.